Oi, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer resenha do quinto livro da série Harry Potter, que é o Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Então, pra quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos recapitular um pouco. Ali no fim do quarto livro, todo mundo vai saber que o Lord Voldemort está de volta e vai criar aquele clima pesado, assim, né? Porque da outra vez que o Lord Voldemort estava vivo, ele aprontou muito, né? E criou muitos problemas. Então, agora no início do quinto livro, o primeiro capítulo vai ser o Ministro da Magia visitando o primeiro-ministro dos trouxas e os dois conversando de como as coisas estão difíceis, assim, tanto para os bruxos quanto para os trouxas, né? Aquela grande presença de dementadores tá fazendo com que tenha muita neblina lá no mundo dos trouxas e também muitos problemas, tipo pontes quebrando, casas pegando fogo, essas coisas que os Comensais da Morte também eles interferem no mundo dos trouxas. E também fala as inúmeras vezes em que os dois ministros se encontraram, então o ministro dos trouxas com o ministro dos bruxos, né? Todas as vezes que eles se encontraram, então o primeiro capítulo vai falar sobre isso. O segundo capítulo, então, tu vai ver as duas irmãs, a Narcisa e a Bellatrix, indo visitar o Snape. Aí tu descobre que o Lord Voldemort quer que o Draco Malfoy faça alguma coisa, que a gente ainda não sabe, né, mas faça algum trabalho pro Lord Voldemort. E a Narcisa, então, com aquele medo de que o Draco não consiga, vai lá e pede, então, pro Snape fazer o voto perpétuo ali com ela, que é um voto inquebrável, algo, nossa, muito pesado. Se o Draco não conseguir fazer o que tem que ser feito, né, o Snape então vai fazer isso por ele, e aí até aí tu não sabe, né, o que o Lord Voldemort pediu pro Draco fazer. No terceiro capítulo, então, aí sim tu vai saber como tá o Harry, ele tá na casa dos tios dele, esperando o Dumbledore chegar, que o Dumbledore ia buscar ele um pouquinho antes de começar as aulas lá em Hogwarts, pra eles irem visitar um amigo dele, né, o Horácio Slughorn. E aí, então, o Dumbledore leva o Harry lá na casa desse amigo dele, porque quer que ele volte a lecionar poções lá em Hogwarts. O professor, no início, fica meio assim, depois que ele conversa com o Harry, e o Harry é bem conhecido, bem famoso, ele decide, então, que sim, que vai voltar a dar aula lá em Hogwarts. Dando um pulo lá pra toca, o Harry vai receber uma carta que vai dizer, então, que ele é o novo capitão do time da Grifinória. Então, quando ele voltar pra Hogwarts, ele vai ter que se preocupar com isso. No Expresso de Hogwarts, o professor Slughorn, ele antigamente tinha reunia os melhores alunos de todas as 4 casas de Hogwarts pra jantar com ele. Ele gosta de ser cercado pelas estrelas, só pelos melhores. Então, o Slughorn já vai chamar alguns alunos ali que eram filhos de pessoas que ele gostava muito, que ele lecionou, de quando ele lecionou em Hogwarts. Então o Harry já vai fazer parte de um grupo diferente esse ano, né, que são essas jantas, esses encontros com os Slughorn. E também vai saber que o Draco tá tramando alguma coisa, ele vai falar isso pra todo mundo, e como sempre, todo mundo vai tirar o Harry pra mentiroso. Tipo, é bem capaz que o Voldemort vai confiar alguma coisa pro Draco. Quem tá lendo sabe que o Voldemort realmente quer que o Draco faça alguma coisa, mas tipo, né, ninguém acredita no Harry. Nesse ano também, lá em Hogwarts, vão ter muitos namoricos, vai ter muito essa parte sentimental, assim, eles se descobrindo. O Harry beijando a Gina, o Rony com ciúmes da Hermione, o Rony namorando a Lila e a Hermione com ciúme. Vão ter aulas bem legais, que vão ser as aulas de poções. O Harry ele não ia fazer essa aula porque ele não ia ter nota suficiente, que ele tirou no nono, pra fazer se o Snape lecionasse essa cadeira. Mas como era o Slughorn e ele baixou um pouco a nota, o Harry então pôde fazer essa aula de poções. Ele não tinha o material, então o Slughorn ele dá um livro antigo ali pro Harry, pega no armário, né, um livro antigo dá pro Harry, e aí na primeira poção, então, ele vê que tem várias coisas escritas, assim, no rodapé e tal, e ele, em vez de seguir a receita normal, ele vai seguir o que tá ali, vai conseguir fazer a melhor poção da aula, e aí, então, ele começa a ver que tem várias poções, assim, várias coisas escritas no livro, e que no início do livro não tem o nome, só está escrito que é do príncipe mestiço. Ele então não vai querer devolver esse livro porque ele está tirando ótimas notas, ele está aprendendo várias magias que tem ali também naquele livro,
E então ele vai dar um jeito, vai engabelar o professor e vai conseguir ficar com aquele livro. Vai ficar um grande mistério quem é esse príncipe mestiço, esse cara que escrevia ali no rodapé nas coisas e que criou várias magias e tal. Mas no fim do livro tu vai descobrir quem é, não precisa se preocupar. Vai ser também bem legal a questão do Rony se tornando goleiro da Grifinória, do time de quadribol. A Gina se tornando artilheira, então vai ter uma união, assim, entre eles. Vai ter também uma briguinha, assim, porque o Rony vai descobrir que o Harry não tá afim da Gina, que nem eu falei antes, essa parte de namoro, tudo muito aflorado, muito bonito. E a parte que eu mais gostei são as aulas particulares que o Dumbledore vai dar pro Harry. Então, em alguns momentos ali do livro, o Harry vai pra sala do Dumbledore e eles vão utilizar muito a penseira nesse ano. Foi a parte mais legal, porque lá ele vai colocar memórias sobre o Lord Voldemort, um tempo que ele não era o Lord Voldemort, ele era Tom Riddle. Então, tu vai descobrir como era a família dele, que a família dele era um monte de maluco, um monte de jacatatu, literalmente. Vai descobrir um pouco mais como era a mãe dele, como era o pessoal do orfanato, como ele era tratado pelo pessoal do orfanato, tudo que ele aprontou antes de descobrir que ele era bruxo. O momento que ele descobre que ele era bruxo, que tipo, ai, parece que ele já sabia que ele era bruxo. Eu achei isso muito legal, a construção, como foi feita a construção do Tom Riddle, e tinha muito aquela coisa assim de o Harry, ele sempre se achou muito parecido com o Lord Voldemort, porque nenhum dos dois foi realmente amado pela família, né? O Harry, ele era muito pequeno, quando os pais dele morreram, o Voldemort foi abandonado pela mãe. Mas tinha aquela questão, assim, do Harry, ele sempre se achou muito parecido com o Voldemort, os dois amavam Hogwarts. A vida dos dois mudou quando os dois descobriram que eram bruxos, mas aí tu vê que é uma questão de escolha, né? O Harry passou por várias coisas ruins da vida dele, mas ele quis seguir um caminho legal, um caminho do bem, e o Voldemort passou por tudo aquilo e quis, tipo, sabe, acabar com tudo. Tu vê o quanto o Voldemort é inteligente, tu vê aquela construção das Horcrux, né? Porque o Dumbledore em nenhum momento vai falar diretamente pro Harry das Horcrux. O Harry vai ter que ir formando esse quebra-cabeça, então. E tu vai formando esse quebra-cabeça junto dele, o que é bem legal. Que tu descobre que desde pequeno o Voldemort já queria colecionar coisas, adorava roubar coisa dos outros. E aí se dá essa construção das Horcrux, assim, dele sempre roubando e pegando uma coisa aqui e outra lá. Mas em nenhum momento fica escancarado, tipo, isso é uma Horcrux. Não, o Harry tem que pensar. Tu vai construindo isso com ele, essa é a parte mais legal do livro. O fim do livro é bem triste e tem uma morte de uma pessoa muito querida, mas enfim, é necessário pra história. O livro é um dos mais sombrios, assim. Pra mim o mais sombrio de todos é o último, mas esse então é o penúltimo ali, mais sombrio. Todos os livros vai ter um início, um meio e um fim. O fim, né, vai dar aquele fechamento que é sempre o Harry indo pra casa com o espírito assim, estou descansado, ou agora eu vou descansar, mas eu sei que o Voldemort está por aí. Mas esse é um livro onde Harry não vai descansar. Onde no fim do livro ele vai saber que ele vai ter uma grande missão, que vão acontecer então no outro livro. E é bem legal assim, termina de um jeito muito sombrio, porque é o início, tipo, tá te chamando pro último livro, que vai ser o mais sombrio, que vão ter várias mortes, vai ser muito triste, então aquela morte ali do fim do livro vai ser só um gostinho de todo o sofrimento que tu vai ter lendo o último livro, mas enfim, é a vida. Então é isso aí, eu espero que tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, também curtam lá nossa fanpage, eu tô sempre tentando postar conteúdo novo pra gente. E é isso aí, semana que vem tem mais Nicis. Beijos!